Aleluia, paz do Senhor, irmãos. Oh, glória! Seja bem-vindo em nome de Deus, esteja abençoando você. Que privilégio podermos estar na presença de Deus, debaixo da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Judas, capítulo 1, versículo 20. Judas, versículo 20. Judas só tem um capítulo, então é bem fácil de não se perder. Judas 1, 20. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna, que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Pai, queremos te glorificar, Senhor Deus, pelo teu amor, te agradecer, Senhor Deus, que tu és o Deus que muda a história do teu povo. Te louvamos por esse dia, Pai. Vem tu, Senhor Deus, dando entendimento da tua palavra, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, realmente capacidade de abrirmos o coração para que a tua obra seja feita na nossa vida, Pai. E te glorificamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros. Mantenham-se firmes no amor de Deus. É muito fácil, hoje em dia, nós desanimarmos. No livro de Atos, capítulo 14, tem uma história de um homem que tinha todo o motivo do mundo para desanimar. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz em Atos 14, 19, alguns judeus chegaram a Antioquia e Icônio e instigaram a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Ele, no entanto, quando os discípulos o rodearam, levantou-se e entrou novamente na cidade. Levante-se de novo. Fique em pé de novo. É tão fácil nós esmorecermos. Quantas coisas na nossa vida acontecem para nós ficarmos desanimados, para nós não mais estarmos na presença de Deus. E aqui na carta de Judas, Judas diz que nós devemos nos fortalecer no amor e nós devemos permitir que sejamos edificados no amor. Eu vejo o apóstolo Paulo, acho que ele tinha todo o motivo do mundo para esmorecer. Em muitas situações, e eu vejo que o apóstolo Paulo teve muitas experiências amargas. Mas ele, para mim, é o modelo de Cristo, de uma pessoa que sempre novamente se colocou em pé. Levante, irmão, se ponha de pé. O apóstolo Paulo, quando eu vejo a vida dele, as experiências amargas, ele foi duramente criticado por amigos. Isso dói muito, irmão. A gente vê em situações que para nós, em 2 Coríntios 10... ele fala no versículo 10, pois alguns dizem as cartas de Paulo são exigentes e energéticas, mas em pessoa ele é fraco e seus discursos de nada valem. Isso não veio de inimigos, isso veio de amigos. E crítica de amigos é uma coisa que destrói a gente muito fácil. Muito facilmente a gente, quando uma pessoa de longe fala algo, isso não dói, mas quando alguém de perto fala, isso nos aflige. O apóstolo Paulo, ele foi muito afligido, não só por pessoas de fora, mas pessoas que eram invejosas. E nós muitas vezes não percebemos quantas pessoas, isso na nossa volta, que eles não percebem, mas são usados pelo inimigo para nos trazer amargura. Em Atos 15, 39, nós vemos ali, o desentendimento entre Paulo e irmão foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Houve um desentendimento por causa de uma pessoa, do melhor amigo de Paulo. Isso não devia acontecer, mas acontece. Isso muitas vezes nos faz esmorecer, faz com que nós deixemos a peleja, abandonemos o jogo, penduremos a chuteira e dizemos, quer saber de uma coisa? Para mim chega. O apóstolo Paulo tinha todo motivo para desanimar. Ele foi esmurado por Satanás. Em 2 Coríntios 12, versículo 7, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Uma tradução diz para me esbofetear. Paulo, ele tinha intrigas por tudo que é lado. Quando eu vejo a vida dele, ele foi ridicularizado por pessoas poderosas. Uma das autoridades, versículo 24 de Atos 26, de repente Festo gritou, Paulo, você está louco, o excesso de estudo te faz perder o juízo. Pessoas que têm autoridade, chefes, representantes, nossos superiores. Mas Paulo não bastou só isso, ele teve muitas afrontas ainda. Mas Paulo tinha uma coisa, ele tinha entendido que a paz excede todo entendimento e que o amor, em Efésios 3, ele fala, versículo 19,
e conheceu o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo tinha o amor de Deus. O amor te capacita a novamente ficar em pé. O amor te capacita para você não desanimar. O amor capacita você a andar, mesmo que tudo pareça que está desmoronando. Deus, ele nos capacita a permanecermos. Paulo, ele foi visitado por tantas aflições. Quando eu leio as cartas de Paulo, em 2 Coríntios 11, versículo 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, uma noite e dia passei na voragem do mar. Em jornadas, perigos, rios, perigos salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigo em cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes com fome, sede e em jejum. E ele não desanimou. Quando eu olho a vida de Paulo, eu vejo que as experiências amargas do apóstolo Paulo, que ele foi abandonado no final da sua vida pelos seus irmãos mais preciosos. Em 2 Timóteo 4,10, porque Demas, tendo amado o presente mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia, todos me abandonaram. Irmão, quando nós andamos na presença de Deus, o inimigo tenta nos desanimar. Mas a Bíblia fala que o amor de Deus, ele nos capacita a nós ficarmos em pé, ou melhor, a nós levantarmos de novo. A nós realmente permitirmos o Espírito Santo. Existe ainda uma outra atenuante que para mim é uma das mais desgastantes. É quando nós somos desgastados por falsos irmãos, por falsos cristãos. Em Filipenses 3,18, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Parecem irmãos, mas não são. São pessoas que têm essa característica de onde você passa, eles conseguem te machucar, eles conseguem te ferir, conseguem te fazer sangrar. E quando nós permitimos o amor de Deus operar nas nossas vidas, existe uma diferença maravilhosa. Eu fico maravilhado quando eu olho o apóstolo Paulo, e em Efésios 3, ele fala no versículo 14, por isso eu dobro o meu joelho. Por isso eu dobro meus joelhos. Aí ele fala sobre o amor de Deus, fala no versículo 7, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vocês arraigados e alicerçados no amor. Versículo 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Irmão, levanta de novo, irmão. Sai dessa maresia, dessa paralisia, sai dessa situação de angústia, dessa situação de medo, dessa situação de letargia, dessa situação que fez você nesse marasmo da vida sentar e não levantar mais. Eu lembro de um irmão, um ministro de Cristo muito honrado, e ele estava numa situação, ele desanimou, ele se aposentou, e um dia um colega dele chegou para ele e falou, vem, se me ajuda, eu preciso fazer um evangelismo. Aí ele foi junto com ele falou, distribui esse panfleto para mim. E ele começou uma conversa que foi muito boa com uma pessoa que estava precisando de ajuda. Hoje, novamente, ele tem um grupo, ele criou uma nova igreja já com 70 anos, e novamente ele tem o brilho do amor de Cristo nos seus olhos. Eu vejo muitos irmãos, companheiros de luta, colegas de ministério, que em algum momento da sua vida pararam. Permitiram que algo acontecesse que desanimaram. A Bíblia nos relata aqui que Paulo, eles o apedrejaram. Eu acho interessante, eles praticamente mataram Paulo. Pensaram que ele estava morto. E a Bíblia nos relata de que no meio de toda essa situação, de repente Paulo foi rodeado pelos seus irmãos, amigos e discípulos. Eles não conseguiram impedir o apedrejamento. Apedrejamento que era a execução mais feroz. Em geral era feito fora da cidade. Nós vemos Estevão, eles primeiro levam para fora da cidade, mas Paulo eles apedrejam na cidade e depois arrastam ele para fora. E a Bíblia diz que quando ele novamente ele é em volta dos irmãos, ele levanta. Deus com certeza de maneira sobrenatural restaurou, porque a Bíblia diz que ele seguiu viagem e ele novamente se colocou de pé. Mesmo apedrejado, mesmo sangrando, mesmo desanimado, mas ele sabia, quem me dá forças para ficar em pé é Deus.
independente dos motivos que levaram você a cair. Às vezes são motivos próprios, erros nossos, e quantos erros nós não cometemos? Nós temos uma vida tão longa para cometer tantos erros, e muitas vezes o inimigo faz com que nós nos acusemos. O inimigo, ele usa sempre na primeira pessoa e diz, olha, eu falhei, eu errei. E nós não conseguimos perdoar a nós mesmos. A Bíblia diz que Paulo, nessa situação, ele foi apedrejado, e eu fico maravilhado daquilo que Deus faz quando permitimos. Ele fala, então, alguns judeus chegaram a Antioquia, instigaram a multidão, apedrejaram Paulo, arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse... No entanto, quando foi rodeado pelos discípulos, ele se levantou. Nós precisamos de irmãos em nossa volta, para poder levantar irmão. Sozinho a gente não consegue. Você precisa de irmãos, precisa ficar no meio da roda dos irmãos de novo. Muitas vezes nós nos distanciamos também da comunhão por causa de falsos irmãos. E como existe essas serpentes mais perigosas, que são a traição, que você tem essa serpente escondida no abraço de aparentemente amigos, e que são as mais vorazes contra nós. O apóstolo Paulo diz, mas que o amor de Deus, que excede a todo conhecimento, guarde nosso coração. E essa é a minha oração na sua vida. Que você novamente fique em pé, é um apelo que eu faço. A Bíblia diz que eles depois, indo adiante, eles se esforçaram e encorajaram os irmãos. A Bíblia diz depois que ele foi apedrejado, no dia seguinte partiu para Derbe, então Deus com certeza o restaurou para ele poder viajar. Depois de ter anunciado as boas novas em Derbe, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram de Listra, Icônio, Antioquia e Pisídia, onde fortaleceram e encorajaram os discípulos, os encorajaram a permanecer na fé, lembrando que é necessário, e passamos por muitos sofrimentos no reino de Deus. Existe sofrimento, irmão. Existem momentos da nossa vida em que parece que não sabemos como continuar. Existe momento em que nós desanimamos com os outros, desanimamos com o governo, desanimamos com Deus, desanimamos com a igreja, desanimamos conosco mesmo. Começamos a olhar para trás, temos síndrome de museu. De repente o nosso espelho retrovisor fica do tamanho do para-brisa. E você esquece das promessas de Deus na sua vida. Eu acho maravilhoso o salmista, diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará. Essa é a minha oração. Nesse dia, que Deus esteja fazendo você novamente se colocar em pé. Que Deus esteja levantando a você para você novamente estar dando continuidade à jornada. A Bíblia diz aqui que Paulo ele sai da cidade e eles começam o ministério numa outra cidade, em Derbe. Ele não foi dar com muro em ponta de faca. Ele percebeu, ok, esse tempo terminou, é um novo tempo. Mas ele não permitiu que o inimigo parasse ele. Ele normalmente se levantou. Eles pensaram que ele estava morto. Oh, existe um ditado alemão que diz, quando pensam que você está morto, é mais fácil de levantar. Que Deus esteja ministrando na sua vida, permitindo você novamente buscar a presença de Deus. Irmão, como é maravilhoso quando novamente temos esse tempo com Deus, secreto com Deus, Ele nos fortalecendo, Ele guiando nossos passos, Ele nos colocando de pé e dizendo, é isso que eu estou contigo todos os dias. Irmão, está na hora de levantar. É difícil levantar. Para mim é uma coisa muito difícil. Minha mãe chegava e dizia, Teodoro, está na hora de levantar. Levantar não é fácil. Mas Deus ele nos capacita pelo amor que Ele tem. É uma expressão muito usada em português, pelo amor de Deus. Levante-se, fique em pé. Deus é contigo, em nome de Jesus. Amém? Oh, glória, oh, querido Deus. Muito obrigado, Senhor, por este novo dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Temos essa oportunidade de chegar na Tua casa, Senhor, junto com os irmãos, Senhor, receber da Tua palavra, Senhor, ser ensinado conforme a Tua palavra. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, que ela sempre nos motiva, sempre nos anima, sempre nos incentiva, Senhor, a ficar de pé, ficar bem perto de Ti. Senhor, nós temos a Tua palavra, temos a comunhão dos Teus filhos, Senhor, e nós precisamos dessa Tua presença para não desistir da caminhada, não pararmos, Senhor Deus, no nosso andar contigo, Senhor. Perdoa quando permitimos machucados, frustrações, decepções, nos afastar da comunhão, quando nós permitimos que nós nos sentamos e falamos, chega, não quero mais.
Oh, Senhor Deus, quantas vezes o inimigo já tem tentado, Senhor, roubar, Senhor, essa comunhão, roubar, Senhor, a motivação certa. Oh, Senhor, perdoa quando nós não estamos, Senhor, alicerçados na Tua palavra. Permitimos que situações, circunstâncias, Senhor, nos afastam da Tua presença, nos afastam da Tua palavra. Senhor, nós precisamos de um renovo em Ti. Nós precisamos, Senhor Deus, de uma nova aliança. Senhor, todo dia, Senhor, é um novo dia. E, Senhor, que nós possamos entregar Ele nas Tuas mãos. Dirige Tu a nossa vida, pega-nos na Tua mão e nos deixa ser vitorioso, nos deixa ser, Senhor, realmente, Senhor, andando conforme a Tua vontade. Ser também um testemunho, um exemplo para as pessoas que estão em nossa volta. Que nós possamos ser um bom testemunho. Senhor, não desanimar o nosso próximo, mas sim, Senhor Deus, que nós possamos ser aqueles que levam as Tuas boas novas aonde quer que Tu nos colocas. Cuida de cada um. Senhor, nos deixa ficar de pé para Ti, Senhor. Ser vitorioso em Cristo Jesus. Oh, glória, ser aqueles que animam, que realmente pregam a Tua palavra, que fazem diferença neste mundo. Precisamos de Ti. Entregamos este lindo dia nas Tuas mãos, pedindo a Tua proteção e cuidado em nome de Jesus. Amém.